Começamos agora mais uma aula do nosso curso. Afinal de contas, estamos discutindo questões de concursos anteriores da Petrobras, cuja banca foi a Fundação César Gran Rio, para áreas relacionadas à eletrotécnica, para nível médio, ou seja, para concursos para técnicos. A aula de hoje é sobre transformadores e você já teve a aula anterior sobre circuitos trifásicos, já teve a adiante, que foi circuito CA, e a primeira delas de circuito CC, isso no mundo da elétrica, né? E a aula de transformadores exige esses pré-requisitos. Então, hoje utilizaremos divisor de tensão, que você já viu em aula prévia. Hoje utilizaremos, obviamente, as equações de circuitos trifásicos, que você também já viu em aula prévia. Então, no final das contas, se você está vendo na sequência, você está apto a entender uma parte dessa aula. Porque é uma parte que é muito conveniente, que alguns conceitos do tipo relação de transformação, você já tenha visto antecipadamente. Que você já saiba o que é o ensaio, por exemplo, de curto-circuito. E de circuito aberto também, porque apesar de não ter aqui nenhuma questão específica de circuito aberto, do ensaio de circuito aberto, pode ter na prova que você vier a fazer. Então, por isso, eu coloco na descrição do vídeo links para que você veja esses tópicos em aulas que eu tenho aqui no canal. Outro recado, existe aqui um botão chamado Valeu Demais, um botão na verdade no YouTube, onde você pode fazer uma doação, contribuição para o canal. Se você julgar adequado, fique à vontade, você pode fazer, qualquer valor é bem-vindo. Ah, professor, não tenho dinheiro para dar a contribuição. Beleza, tudo ótimo, basta você ver a aula, ser aprovado e vai lá quando você receber seu primeiro salário, talvez você lembre e queira fazer a contribuição. Mas, mesmo depois não querendo, não tem problema, é só seguir aqui a aula e fazer bom proveito dela. Vamos então para a nossa aula. Primeiro tópico aqui, primeiro tópico é único e transformadores. A primeira questão, Q1, vou deixar aqui assim, ó. Tá até, não é necessário aumentar não para aproveitar um pouquinho esse espaço. Num transformador ideal em funcionamento, a relação entre a tensão e a corrente na entrada, impedância do primário, é de 10 ohms. Quando uma carga resistiva de 1000 ohms está conectada ao secundário. Nesse transformador razão entre o número de espiras do secundário e o número de espiras do secundário ele dá opções. A melhor coisa que a gente faz é ilustrar o nosso problema. Um transformador ideal. Vou ilustrar o transformador ideal assim. Esse é o transformador ideal. Não foi dito tensão, nada do tipo, né? Nem corrente. A relação entre a tensão e a corrente na entrada, na verdade ele só deu a relação entre a tensão e a corrente na entrada é de 10 ohms. Ou seja, se você considerar apenas a entrada, terminal aqui 1, você encontra uma relação de tensão por corrente equivalente a 10 ohms. Então, você enxergaria, ou melhor, enxerga uma impedância, ou especificamente, vamos considerar uma resistência. Ele fala em carga resistiva, né? Então, vou desenhar aqui uma carga resistiva de 10 ohms. Joia, é isso que está sendo visto dos terminais do primário. Essa é a visão que você tem do terminal primário. Coloco um aqui para indicar o primário. Mas no final das contas, a carga está efetivamente conectada ao secundário. Essa é a definição de secundário, o local onde fica a carga, não é isso? E a carga real tem uma resistência de 1000 ohms. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o valor da relação entre a quantidade de espiras do secundário e do primário. O A que a gente tanto faz uso, relação de transformação, é N1 sobre N2. Obviamente que ele quer secundário por primário, o que ele quer é o inverso de A, né? O que se quer na questão é exatamente a resposta 1 sobre A. É isso que a gente está atrás, ó. É disso que a gente está atrás. Entendido o problema, vamos então para a solução. O que você tem que lembrar é o seguinte: para você transferir uma impedância do secundário para o primário, você multiplica por A ao quadrado. Deixa eu botar melhor, botar aqui embaixo. Multiplica por A ao quadrado. Entendido que você multiplica por A ao quadrado, e obviamente se ela estivesse no primário e você quisesse ir para o secundário, você dividiria por A ao quadrado. Entendido isso, a gente consegue fazer a relação. Por que motivo? Porque essa impedância de 1000 ohms multiplicada por A ao quadrado vai ser vista como 10 ohms no primário. É isso que ele está dizendo nessa questão. Então, no final das contas, A ao quadrado vezes 1000
vai ser vista no primário ou vai ser igual a 10 ohms. É isso que foi tratado. Então, no final das contas, eu posso cortar aqui, ó, um zero, e eu tenho que A ao quadrado é igual a 1 sobre 100. Ou posso dizer também que A é igual a 1 sobre 10, que obviamente eu tiro a raiz de 1 e a raiz de 100 aqui embaixo. A raiz de 100 é 10, 1 sobre 10. É isso que a gente quer? Não, a gente quer o inverso. O que foi solicitado para a gente foi calcular o inverso. Então, no final das contas, se A vale 1 sobre 10, a nossa resposta vai ser 10. É isso que a gente está atrás. N do secundário sobre N do primário. Então, é essa a resposta. Entendido essa questão? Vamos para a próxima.